professor Jefferson Luz Godoy, sou assessor do Centro de Educação para o Pensar, estou aqui há 15 anos. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês a minha história aqui com o Centro, porque ela é um pouco mais ampla, mais longa do que esses 15 anos. Eu conheço o programa há 25 anos, eu sou cria, né? Eu passei por esse programa enquanto educando, em duas fases da minha etapa de formação, na formação do Fundamental 2 e também na minha educação de licenciatura em filosofia. Um dos professores autores foi meu orientador na minha licenciatura em filosofia, e que é autor aqui também da editora Sofos. Portanto, então, eu tenho uma caminhada de 25 anos com o programa Educar para o Pensar, e isso fez muita diferença na forma de eu compreender o mundo, e hoje também de eu estar educando também as minhas filhas dentro desse processo reflexivo de educar para o pensar e de pensar o mundo de uma forma diferente. Então, eu sou o professor Jefferson, sou assessor para a sua escola, estou aqui à sua disposição, e o que você precisar, nós estamos aqui para orientá-lo também dentro desse programa. Mas eu quero fazer um convite especial para você hoje, educador, educadora para o pensar, para nós ampliarmos, então, e reforçar um pouco mais ainda o seu plano de aula, o seu planejamento, né? Para isso, eu vou convidar vocês para entrarem no endereço, que é onde você vai encontrar todo esse nosso aporte filosófico-pedagógico de assessoria, que é a nossa plataforma do Pensar. É onde nós transformamos o nosso material físico em material híbrido. Então, nós temos um material físico e temos também um material digital. E com o apoio desses dois materiais, você vai transformar a sua aula, a sua sala de aula, numa comunidade de aprendizagem investigativa de uma forma mais dinâmica e mais atualizada também. Então, na entrada do programa, lá da plataforma do Pensar, você vai entrar com uma conta Gmail, né? Nós vamos deixar depois aqui embaixo também o link para você entrar lá na plataforma do Pensar, né? E você vai clicar no botão vermelho e entrar com uma conta Gmail. A senha para a entrada login é a mesma senha do seu e-mail. E se você, já lá dentro da plataforma, você vai encontrar a sua coleção Início à Mudança ou a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, você vai clicar na coleção que você adota e lá na coleção Início à Mudança está sendo exigida uma chave de entrada, né? A chave de entrada, se você não recebeu ainda através do seu assessor, você vai clicar do ladinho ali, tem um link que você vai fazer um cadastro e esse link nós recebemos aqui e encaminhamos a chave para os livros que você vai descrever que você precisa lá. Tá ok? Muito bem. Lá dentro do livro digital, então, do professor, existe essa aba lateral, né, lá já dentro do livro, né, onde você encontrará seus planos de aula, os roteiros pedagógicos, o livro do professor em PDF com sugestões de respostas. Então, está bem amplo, né, para ajudar você no seu planejamento e com todas essas orientações, né, faça bom uso, é muito fácil, muito intuitivo, vamos lendo o passo a passo lá que vai pedindo, e é uma forma muito fácil de se acessar. Então, assim como existe o espaço do professor, o aluno também possui seu livro digital. As atividades extras oportunizadas lá com a criatividade, por contemplarem vídeos, jogos, pesquisas, podcasts, entre outras opções que já fazem parte do mundo virtual que essa geração tem dominado, né? Já nasceram dentro dessa geração. Então, pedimos a sua gentileza, professor, professora, educadores, para o Pensar, que indique, então, aos seus estudantes este mesmo link da plataforma do Pensar, que deixaremos aqui, então, à sua disposição, para que eles também tenham acesso a esse material, esse rico material híbrido, não é mesmo? Professor Silvio. E nesses 32 anos de atividades, junto às escolas, aos professores, aos alunos e às famílias, a gente nunca fez sozinho, a gente sempre fez a várias mãos. E queremos convidar você, professor, professora, para participar, né? Já estamos planejando 2022, planejando o ano que vem, as aulas, o roteiro das aulas. Então, se você, nesse trimestre, fizer alguma aula legal, que você gostou, mande para nós, né, para que a gente possa colocar no planejamento do ano seguinte, do ano que vem, e você socialize isso com os professores do Brasil todo. O terceiro trimestre
ele se propõe a desenvolver em cada livro várias habilidades e competências que estão de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Todos os nossos livros têm esta preocupação, desde a educação infantil até o ensino médio, dentro desse fio condutor dos conteúdos que são recorrentes. Queremos que o aluno desenvolva habilidades e competências que são solicitadas, né, para que nós, educadores, para que a escola brasileira possa trabalhar com seus alunos em todos os segmentos, em todas as disciplinas. Mas eu ouso dizer, professor e professora, que quando você ensina matemática, ciências, história, português, você tem lá na BNCC algumas habilidades e competências que caem como uma luva no teu conteúdo. Porém, eu ouso dizer, e o professor Jefferson concorda comigo, e os outros assessores aqui da editora e do centro também, que nós temos um programa que faz com que as diversas solicitações lá da BNCC, das habilidades e competências, sejam discutidas para que os alunos possam entender melhor quando eles virem em geografia, ou história, ou ciências, a interpretação do espaço físico, o trabalho em grupo, a vivência, né? o socializar as suas ideias, mas também, ao mesmo tempo, ouvir o que o outro tem para dizer. Portanto, várias habilidades e competências serão trabalhadas nesse trimestre. Vou citar algumas, depois disso nós vamos passar para você, professor. Mas nós temos lá conhecimento do mundo e dos outros, desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento da capacidade de comunicação e representação, quer dizer, como colocar as suas ideias. Isso desde a educação infantil até o ensino médio. Essas habilidades e competências. Desenvolvimento da investigação, da pesquisa, da observação, da avaliação, que isso é fundamental também. E tudo isso para que a gente forme a comunidade de aprendizagem investigativa, que tem que acontecer primeiro na sua sala de aula. Depois ela tem que acontecer na escola. Como? Professores formando essa comunidade de aprendizagem investigativa, alunos formando essa comunidade de aprendizagem investigativa. Por quê? Porque nós queremos, enquanto educadores aqui do Centro de Educação para o Pensar e da editora Zofos, fazer com que a sua sala de aula seja um centro de educação para o pensar. E a sua escola, a sua sala de aula sendo um centro, a sua escola será um centro de educação para o pensar. E é isso que nós queremos, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos dar início. Coleção Início de uma Mudança, 6º ano. Nós estamos aqui falando do livro O Desafio do Pensar sobre Pensar. Os estudantes estão do 6º ano, adotam este livro, né, que é de autoria do professor Alberto Tomon, e no 3º trimestre inicia-se com o 5º capítulo, que tem como tema O Homem Posto à Prova, que trará sobre investigações sobre correntes filosóficas e sobre conhecimento. Com o intuito de ampliar, então, os nossos horizontes sobre o conhecimento, neste capítulo teremos como objetivo algumas práticas filosóficas pedagógicas, que são utilizar algumas tecnologias digitais para a construção do conhecimento, identificar alguns pensamentos filosóficos acerca da racionalidade, compreender o conceito das correntes dogmatismo, empirismo, racionalismo, materialismo, ceticismo, subjetivismo, relativismo e probabilismo. Também vamos apresentar o que é o método cartesiano e identificar as suas características. Aplicar atitudes filosóficas em torno das principais correntes filosóficas, das quais já citamos também, e identificar qual é o tipo de posicionamento filosófico que mais se adequa com a sua personalidade, você professor e você aluno também. No livro digital, lá na plataforma do Pensar, está disponível vídeo aula com o professor assessor. E esses vídeos que também estão lá, além da videoaula, ajudarão você também a ilustrar o tema que está sendo estudado, né? E ampliar um pouco mais a reflexão. E terá também algumas pesquisas sobre Heidegger, Lukács e uma avaliação
do capítulo em Word que está disponível também para você aplicar junto aos seus alunos. O capítulo 6, meu amigo professor, professora, tendo presente sempre, né, a necessidade de você ter em mãos o planejamento anual e o roteiro de aulas. Né? Isso foi enviado para você no começo desse ano e agora, nessa sequência, né, iniciando o terceiro trimestre, é muito importante você olhar lá o que está sugerido para cada aula e a quantidade de aulas que você vai ter nesse trimestre. Mas no capítulo 6, nós vamos trabalhar sobre a natureza e a ação humana. Esse é um capítulo, professor, que você precisa trazer para a atualidade, já que o capítulo 5, a gente viu correntes filosóficas relacionadas à questão da natureza, agora é a natureza e a ação humana. Então é um momento de você trazer para a sala de aula as discussões que estão aí, com relação à natureza, com relação a mudanças climáticas, com relação à postura do homem diante da natureza e diante do outro, que eu acho que é fundamental essa discussão. E fazer os alunos pensarem interdisciplinarmente. Bom, ainda no livro digital, que é fundamental você fazer os teus alunos entrarem, no livro digital a gente tem lá um vídeo que vai ajudar a refletir sobre esse tema, a natureza e a ação humana, e uma avaliação do capítulo. Então, é fundamental, no capítulo 6, você entrar na plataforma. Bom, quais são os objetivos que a gente quer alcançar? Você, na sua aula, junto conosco, que estamos aqui para assessorar você. E o professor Alberto, quando pensou nesse livro, ele colocou alguns objetivos nesse capítulo. Então, compreender e fundamentar o pensamento filosófico acerca do conceito de natureza, quer dizer, qual é o conceito filosófico de natureza que nós temos? É diferente do conceito do pessoal de ciências? É diferente do pessoal de ecologia? O conceito da natureza filosófica. Trabalhar o pensamento filosófico dentro da natureza. Né? Nós queremos que os nossos alunos sejam críticos, criativos, criteriosos, compreender o que é a natureza humana. Eu acho que isso também é algo fundamental na reflexão com os nossos adolescentes. Entender os motivos do natural e da natureza. O que é natural e o que faz parte da natureza. Perceber o que é a tradição e a sua relação com a cultura. Né? E cultivar a honestidade como valor. Esses são os pontos, né, os objetivos que a gente quer alcançar no capítulo 6. No capítulo 7, investigaremos sobre o tema os riscos de se conhecer, desafios, atitudes, realizações. E se propõe alcançar os seguintes objetivos: compreender o conceito de coragem, entender em que aspecto o conhecimento interfere na realidade do dia a dia, aproximar pelo conhecimento a realidade do sujeito cognoscente, investigar, buscar os significados, criar situações, explicar os termos, apresentar o conceito, dialogar, avaliar e agir. No livro digital, disponibilizamos este capítulo do livro em PDF, tá? Para o professor e aluno também ampliar um pouco mais, também terem a sua mão em qualquer espaço, na escola, em casa, no recreio, né? No pátio da escola, eles vão ter na palma da mão o capítulo de leitura desse livro, né, desse capítulo do livro também, através da plataforma do Pensar. Ainda disponibilizamos lá na plataforma do Pensar game, um questionário que é de avaliação extra do capítulo através desse game, né? E assim nós encerramos também o nosso capítulo e o livro do 6º ano, o Desafio do Pensar sobre o Pensar. Professor que trabalha com o 7º ano, no livro Pensar Lógica mais Mente. Então, nesse terceiro trimestre, nessa quantidade de aulas que está lá estipulado nos roteiros de aula, nós vamos iniciar com o capítulo 5. E lembre-se, professor, que o capítulo 5 tem uma aula gravada com um dos assessores aqui do Centro de Educação para o Pensar e da editora Zófos. Qual foi o objetivo dessa aula? Ajudar você e os seus alunos a entenderem
essa sistemática, né, que nós viemos caminhando desde o início do ano, para chegarmos agora, no último trimestre, e entrarmos aí com o assessor e com os conteúdos que nós estipulamos, né? Então, no capítulo 5, o tema é organizar e entender os argumentos, né? Para que o aluno possa perceber que o argumento é muito mais do que simplesmente uma opinião. É uma opinião com uma fundamentação. Então, como é que eu organizo e como é que eu entendo os argumentos? No livro digital, então, tem lá na plataforma do Pensar, nós temos a aula virtual, nós temos um texto de humor em Word para você jogar para os alunos como motivação das aulas, tem alguns jogos que estão colocados lá e avaliação do capítulo, né? Pensada a plataforma no capítulo 5 do 7º ano como um subsídio para que você, professor, possa fazer as suas aulas ficarem mais interessantes. Vamos investigar nesse capítulo sobre silogismos como forma de argumento, as suas regras e as suas estruturas. Lembrando, professor do 7º ano, se nós formos olhar o fio condutor dos conteúdos que são trabalhados desde lá o Fundamental 1, no 2º ano já entra o início do silogismo. Então, olha, pessoal, os alunos que vieram do Fundamental 1 até o 7º ano já tiveram noções de silogismos. No 2º ano, no 5º ano, no 6º deu uma raspada ali, quando trabalhou a teoria do conhecimento, e agora, no 7º ano, volta a falar sobre o silogismo como forma de argumento. E aí mostra as regras e a estrutura. Então, é fundamental, professor, do 7º ano, no capítulo 5, você relembrar os alunos de que eles já vieram nessa caminhada. E se na sua escola, professor, os alunos do Fundamental 1 não têm acesso a esse material, está na hora de nós, enquanto professores de filosofia, conversarmos com a coordenação, com a direção da sua escola, para iniciarmos lá no Fundamental 1. E quem sabe você, professor de 6º ou 9º ano, seja o professor que vai auxiliar as professoras no trabalho filosófico de 1º ao 5º ano. Muito bem, ainda investigaremos, então, sobre os argumentos relacionados às nossas ações, a padronização da lógica, a classificar, a definir, a distinguir, né, a importância da construção de silogismos, tudo isso vai estar lá. E eu acho que, quando você desperta o desejo de um pensar que sirva, né, a um bem comum e à felicidade, é o que nós estamos realizando enquanto professores de filosofia. Despertar esse desejo de um pensar que sirva para o bem, né, bem comum e para a felicidade de todos. Nós estamos vivendo um momento em que a criançada, a juventude, a adolescência estão no mundo virtual e querem se comunicar com o mundo, com as pessoas. E a lógica nada mais é do que a forma de compreendermos melhor essa comunicação, essa argumentação. E o 6º capítulo fala sobre o sofisma. O que é o falso e engana? Pergunta, é o tema, né, desse 6º capítulo, que é igual a sofisma. Então, nesta parte da lógica, nós iremos compreender o conceito de falácia, né, que é a mesma coisa que sofisma, e que é considerado uma armadilha para o raciocínio lógico, pois tem a intenção de deliberado, né, de induzir ao erro, né, de nos levar a pensar de forma errônea. E muitas vezes nós somos enganados por comerciais de televisão, por advogados, por juízes, enfim, tantas outras profissões que utilizam da argumentação, do discurso, da palavra, para proferir, né, essa comunicação. Então, nós iremos aprender a identificar argumentos que parecem legítimos, mas que, na verdade, possuem uma estrutura falsa, né? Para isso, então, serão estudados os tipos de falácia existente, pois encontramos nesses vários discursos em qual já citei, né? E nós precisamos também identificá-los, né, nesses discursos, dessa forma, para nós não sermos enganados. Então, no livro digital, disponibilizamos vídeos esclarecendo tipos de falácia, um Word com a lógica do humor,
alguns games interativos, né, com os alunos, o Guia das Falácias, de Stephen Downes, um link de um livro ilustrado, Maus Argumentos, e uma avaliação extra em Word para você, professor, e para você, aluno, também fazer a avaliação do conhecimento, né, do entendimento deste capítulo, do capítulo 6. Já o capítulo 7, meu amigo professor, professora, quando eu escrevi esse livro, eu pensei naquilo que os adolescentes do 7º ano dizem. Eu quero pensar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Afinal, eu sou livre, quero pensar. Então, o capítulo 7 tem esse tema. Você pode pensar o que quiser? Interrogação. Você pode, é uma pergunta. Eu acho que essa pergunta tem que ser o toque inicial. Quer dizer, os alunos têm que discutir sobre essa pergunta. Quer dizer, será que eu posso pensar o que eu quiser? A gente já sabe a resposta dos nossos adolescentes. Eles vão dizer que sim, eu posso pensar o que eu quero, eu sou livre. E aí a gente vem com a questão da lógica, lembrando os 6 capítulos que foram passados até esse último momento, que é o coroamento do livro do 7º ano. E aí, os objetivos que a gente quer com esse capítulo. E eu acho que você tem que estar atento a esses objetivos. Nós queremos investigar os princípios racionais que regem o pensamento. Eu posso pensar o que eu quero, mas existem alguns princípios que regem o correto pensar. Por isso que foi trabalhada a lógica durante todo esse ano do 7º ano. Ter conhecimento sobre o que é o princípio da coerência, da consistência e da demonstração, que são entes, ações diferentes, né? Então, o princípio da coerência, o princípio da consistência e o princípio da demonstração. Se eu tiver esses 3 princípios dentro do meu pensamento, eu posso pensar o que eu quiser sobre as coisas. Pensamento lógico e a imaginação. É fundamental os alunos começarem a perceber que quanto mais eu organizo o meu bem pensar e o meu correto pensar, a minha criatividade pode estar aflorando mais. Então, é por isso que é importante a gente aprender a pensar bem, né? E a lógica e o capítulo 7 querem dizer isto, como coroamento do 7º ano. Os princípios da razão e a razão intuitiva nesse viver lógico nosso, né? Então, o princípio da razão e a razão intuitiva. Identificar a relação entre o pensamento lógico e a ética. Por isso que a pergunta, o capítulo é: você pode pensar o que quiser? Bom, se eu posso pensar, eu posso agir também do jeito que eu quero. Aí já começa a ética do 8º ano. Então é bom a gente ir aproximando os conteúdos, né? Então, um dos objetivos desse 7º capítulo também é esse. Trabalhar os princípios da razão e a razão intuitiva na elaboração do pensamento lógico, conhecer o pensamento de Wittgenstein rapidamente, porque ele vai ver isso lá no ensino médio, né? Cujo objetivo central é repensar, né, a correlação entre a linguagem simbólica e a linguagem do mundo, vamos colocar assim, né? Wittgenstein dizia, né, não existem problemas filosóficos, existem problemas de linguagem. E essa é uma discussão que a gente pode começar com os alunos, né? Agora, quer dizer, o não entendimento de um pensamento via expressar-se pode ocasionar problemas? Então, essa é uma questão. Por isso, eu posso pensar o que eu quiser? Posso, mas o entendimento daquilo, como vai ser? Isso são os objetivos do capítulo 7. Né? Temos lá o livro digital, com atividades, com PDFs, com games, com avaliação, para ampliar a pesquisa também desse conteúdo junto com os teus alunos. Então, vamos retomar de forma crítica, né, nesse capítulo 7, os temas trabalhados, percebendo, então, de que forma os mesmos contribuíram para o crescimento dos alunos na arte do pensar, de pensar lógica mais mente. Bom? 8º ano, coleção Inicia uma Mudança, né? Aprendendo a Viver Juntos. Então, no 8º ano é adotado esse livro também de autoria do professor Dr. Silvio, que é mentor do programa do Caspar Pensar, organizador de todo esse programa e também autor de vários livros dessa coleção Inicia uma Mudança, desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2 no ano, né? Então, o professor Silvio tem autoria de vários deles, né? O 3º trimestre inicia-se com o 5º capítulo também, no 9º ano, que tem como tema
comportamento humano e convivência social. Este capítulo tem como objetivos propostos compreender a relação entre amizade, amor e generosidade, identificar o comportamento humano na construção da coletividade, conhecer o comportamento moral dentro das relações humanas, compreender o comportamento moral e relacioná-lo com política, relacionar religião e política, refletir sobre ato político e cidadania, perceber a utilidade da moral, entender a relação de política como atitude filosófica, identificar fatores que contribuem para a política e a democracia, trabalhar e refletir sobre o pensamento filosófico. O homem, afinal, o homem é um ser político, né? Já dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Identificar comportamento moral e imoral. Estudar, compreender e avaliar a realidade da sociedade atual e a consciência de justo, legal e justiça. Exercitar a ação política nas instituições sociais em que estão inseridas e identificar as diferenças. Fundamentar as características do homem político. Trabalhar o conceito de moralidade e aplicar na realidade. Estudar Jean-Paul Sartre e compreender as consequências da liberdade. E ainda no livro digital está disponível a videoaula com o professor assessor, um conteúdo complementar para a página 59, comportamento humano e convivência social. Existem 2 podcasts lá relacionados com o tema da página 65, Conhece-te a ti mesmo, e da página 67, Preocupações sobre conhecimento e liberdade. O título do capítulo, Nós somos responsáveis por nossas ações. Note, professor, que vários capítulos são perguntas que são colocadas, né? Então, a chamada já é uma pergunta. E isto é onde os alunos diziam que ninguém é responsável, porque as ações acontecem, né? E aí a gente entrou numa discussão ética e, ao mesmo tempo, jurídica. Quer dizer, se eu faço algo, eu sou responsável por aquilo. Fiz bem ou fiz errado, eu sou responsável por aquilo. Então, nós somos responsáveis por nossas ações, né? E os adolescentes muitas vezes vão dizer não, porque eu desconhecia. E aí vem toda uma... Até na história, né? Onde os nazistas, até onde outras civilizações diziam, mas nós não sabíamos, né? Não era eu o responsável, mas se eu fiz uma ação, eu sou responsável. E aí a gente, claro, tem alguns outros objetivos aí com os adolescentes, né? Eu coloquei esse exemplo porque se acontecer na sua aula, esse caminho, né, é importante, porque nós estamos trabalhando a questão da ética, né, e do comportamento humano, né? Então, alguns objetivos também nesse capítulo. 6º, compreender a relação entre amizade, amor e generosidade, quer dizer, para os alunos perceberem, né, qual é a relação entre a amizade, entre o amor e a generosidade. Identificar o comportamento humano na construção da coletividade. Isso também reporta a outros capítulos, mas aqui é importante também. Conhecer o comportamento moral, né, dentro das relações humanas, a relação entre a religião com política, e isso está muito forte nos dias atuais, refletir sobre o ato político e cidadania, né, investigar sobre a utilidade da moral, né. Então, esses são objetivos do capítulo 6, e tem outros. Também lá na plataforma do Pensar, nós temos lá no livro digital, né, alguns vídeos, né, e aí tem lá um dos vídeos, né, os cadernos perdidos de Nuremberg, né, que eu acho que essa é uma questão também interessante e que tem tudo a ver com o capítulo, né. Tem uma resenha do livro Irmãos Karamazov, né, que eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa resenha e também ligar, de repente, com língua portuguesa, né, e uma crítica em forma de música, né, de autoria do Gabriel Pensador, que tem algumas letras que valem a pena serem discutidas com os alunos neste capítulo 6. No capítulo 7,
tem como tema ser feliz por uma ética e uma estética emancipatórias, né? No livro digital, inicia-se com um PDF do capítulo, que isso ajuda também a ter em mãos, né, em qualquer espaço, esse material para estudos, né? Hoje nós temos essa tecnologia que nos permite estarmos em qualquer lugar e acessarmos os nossos materiais de estudos, tendo esse material híbrido, né? Então, é um material físico, livro digital, e lá no livro digital você, professor, tem acesso, lembrando sempre, ao plano de aula, ao plano anual de aula, roteiro anual, e também ao livro digital, que para você oferece algumas sugestões de respostas, né? Então, lá no PDF do capítulo, e logo após, nós começamos com um vídeo com uma música, né? Globalização, o Delírio do Dragão, da banda Tribo de Já, que é resultado de um trabalho também do terceiro ano de uma escola lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. O tema é globalização e fragmentação, homogeneidade e diversidade. Disponibilizamos também a letra da música em um arquivo Word, né? Atividades extras, outro vídeo sobre artes, games e uma atividade avaliativa que encerra o capítulo. E como já citei no capítulo 7, é ser feliz ou por uma ética e uma estética emancipatórias, que fará um paralelo entre a ética, a estética e a felicidade. É uma relação entre esses três conceitos. Faremos investigações, então, sobre as artes, estética e influências da indústria cultural em nossa vida. Faremos uma investigação sobre a evolução da ética no decorrer do período histórico, do histórico humano, né? Compreender estas relações, evoluções e influências que a ética, entre a ética e a estética. Aprofundaremos, então, o conceito de axiologia e a sua aplicabilidade em nosso dia a dia. Veremos que a arte, como possui uma ação transformadora no ser humano. E assim nós encerramos, então, os estudos do 8º ano da coleção Início à Mudança. 9º ano, somos filhos da polis. Então, também teremos 3 capítulos, né? O capítulo 5, cujo tema é a democracia como exercício de liberdade, né? E eu acho que ela é fundamental, essa discussão, né? Quer dizer, todo 9º ano nós estamos aí vivendo no nosso país vários momentos, várias crises, várias situações. Mas quando entramos no capítulo 5, encerrando o 3º trimestre, de alunos que estão terminando o ensino fundamental 2 e já se preparando para ir ao ensino médio, é fundamental a gente, nesse capítulo, perceber também o assessor lhe ajudando o professor, com a aula gravada lá na plataforma. Mas nós temos aqui, nesse capítulo 5, algumas questões interessantíssimas, né? Lá na plataforma tem 2 arquivos que direcionam para pesquisas, né? Um em PDF e refere-se à página 62 do livro, né? Que tem como tema a loteria do poder. E o outro em um texto em Word que fala sobre o Homo Otários. Eu acho que isto é importante, né? Como despertar nos alunos uma postura crítica a partir desses 2 textos relacionados à filosofia política, que é o que nós estamos vendo nesse capítulo 5, né? E nesse livro do 9º ano, né? Vamos trabalhar agora a questão política finalizando e depois vamos entrar numa questão estética. Mas é importante esses 2 livros que estão lá. Temos alguns objetivos, né? Que nos remetem para a investigação do comportamento humano na sociedade. Então, nós queremos lá investigar, compreender e dialogar sobre o que é democracia. Esse capítulo é também para isto, né? Fazer a relação entre democracia e política, né? Então, democracia é uma forma de manifestação política, e isso tem que ficar claro para o aluno perceber que as palavras têm conceitos diferentes. Conhecer a influência da democracia na vida das pessoas e para os governos, né? Então, quem está no poder, muitas vezes, se acha privilegiado e acha que a democracia tem que servir e não eu político eleito, servir, né? E nós temos ali
o objetivo de fundamentar o termo, né? O homem é um animal político. E aí vem, então, um texto de Brecht, né, falando sobre o analfabeto político. Os adolescentes gostam disso aí, né? Compreender as dificuldades da implantação da democracia em certos estados, em certos países, fundamentar o que são direitos inalienáveis, né, e direitos alienáveis, isso é importante. Então, tem várias coisas para ser discutido nesse capítulo 5, e que também tem na plataforma muita ajuda para você, professor. É isso aí. Lembrando a você, professor, que se seu colega hoje não está podendo assistir juntamente com você esse nossa apresentação, nossa apresentação ficará gravada aqui no nosso canal do YouTube, e você também terá possibilidade depois de acessá-lo novamente também e assistir novamente com a sua turma. De repente, o professor coordenador está assistindo, assistir com a sua turma de professores, né, do Ensino Fundamental 2. Enfim, o sexto capítulo do 9º ano tem como tema a estética como escolha e a busca do viver bem, né? Neles nós iremos investigar, dialogar, identificar e criar definições para o conceito de belo. Aqui também temos alguns objetivos de aprendizagem. Trabalhar alguns filósofos acerca do conceito de arte, aprofundar os estudos sobre a expressão, o belo e a estética, sensibilizar sobre a relação entre a emoção e a estética, compreender as consequências da indústria cultural, aplicar o termo subjetividade, aprofundar os estudos sobre o belo e as suas concepções dentro da sociedade, fundamentar o conceito de arte tradicional e a arte na era da produtividade técnica, dentre outros objetivos, né? Dentro do livro digital, nós também dispomos de 2 atividades avaliativas em Word e 3 vídeos que ajudam a ampliar a reflexão sobre o tema trabalhado no conceito, no capítulo, e mais um game também, que é um game ilustrativo, mas está relacionado com o tema que está sendo estudado aqui neste capítulo de reflexões, então. Senhor Jefferson, eu queria contar um segredo para você e também para os professores que estão aqui participando conosco ao vivo e também vão ver depois esse programa, né? Que tem como objetivo ajudar no seu planejamento. Mas vou contar esse segredo. Quando escrevia o livro Somos Filhos da Polis, que está na 18ª edição e que tem aí o seu sucesso, né? Eu pensei no capítulo de finalização do 9º ano. E o segredo é esse. Eu escrevi pensando em mim, Silvio, eu, aluno do 9º ano. O que eu gostaria de trabalhar como, assim, gran finale, fechando o ano em que eu estou terminando o ensino fundamental 2, indo para o ensino médio, já sabendo ou não sabendo o que eu quero fazer da minha vida. Mas o que seria importante nesse capítulo? Então, por isso que eu resolvi colocar o título Fazer e Ter a História nas Mãos. Quer dizer, a ideia de que você, aluno do 9º ano, e é isso que o professor deverá passar para os seus alunos. Você, aluno do 9º ano, tem a história, tua história está nas tuas mãos. Então, você tem que fazer e ter essa história, né, para que você seja a diferença. Claro, aí nós estamos falando também do protagonismo juvenil. E eu não quero que esse protagonismo seja assim, eu, aluno do 9º ano, estou concluindo e vou fazer tal ação. Não, o protagonismo ele tem que ser individual, mas ele precisa ser coletivo, né? Por isso a comunidade de aprendizagem investigativa. Por isso querer que os alunos discutam, investiguem, construam sobre as ideias dos outros, para que ele possa dizer, opa, essa história é minha. E, claro, desde lá o Ensino Fundamental 1, a gente vem trabalhando, né, em cada livro, dentro do fio condutor, ideias, conhecimentos, entendimentos do mundo, para que chegue no 9º ano, no capítulo 7,
e venha com essa força, quer dizer, opa, eu estou fazendo, ou eu quero fazer e quero ter a história nas minhas mãos. Apresentamos, então, lá o livro, né, na plataforma digital, que também tem lá muitas atividades, games que valem a pena. Temos como objetivo, nesse capítulo, né, criar atitude filosófica acerca do autoconhecimento, que, como eu disse, agora, vem desde os primeiros anos, mas agora é um reafirmar sobre esse autoconhecimento. Conhecer o que é uma conduta, perceber a essência da natureza humana, identificar, por meio dos filósofos, né, e aí nós vamos falar de Marx, vamos falar de Sartre, algumas concepções da essência do homem. E o que a gente quer também, né? Contribuir para a construção de uma sociedade por meio do nosso ser individual. Eu, Silvio, quero construir. Você, professor, quer construir. Você, aluno, precisa construir essa sociedade que nós almejamos. Escrever a diferença entre direitos naturais e direitos adquiridos. Claro que isso vem como uma finalização, né, de toda a discussão que foi acontecendo durante esse ano. E valorizar as ações por meio do nosso autoconhecimento, né? Aquilo que nós estudamos na filosofia. Conhece-te a ti mesmo e você vai dominar o universo. Já dizia o nosso grande mestre, né? Então, conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento. Teriam outras questões, né? Eu acho que aí a gente já percebe a importância desse capítulo 7 na finalização desse livro. Reforço, né, em meu nome, professor Silvio, e em nome do professor Jefferson, nós somos professores, nós somos assessores, nós somos originários desse programa. E o que nós queremos que você, professor, sinta nisso, né? Sinta que nós estamos aqui para lhe ajudar, como assessores, como Centro de Educação para o Pensar, querendo que a sua escola seja um centro de educação para o pensar, que a sua sala de aula seja um centro de educação para o pensar, conforme colocamos lá no começo. Então, queremos reforçar essa ideia. Estamos aqui, professor de filosofia do 6º ao 9º ano, no seu colégio, para lhe assessorar. E queremos que você continue conosco nos anos vindouros, né, participando desse grande movimento que é o Educar para o Pensar, que acontece em todo o Brasil e na sua escola e na sua sala de aula. Novo Espaço Filosófico Criativo, o livro do 6º ano. Professor do 6º ao 9º ano na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo. Você já ouviu, né, nos outros 2 momentos de planejamento, que nós temos várias ferramentas que estão disponíveis para ajudar e organizar as suas aulas. É claro que nós sabemos que você tem nas mãos o conhecimento da turma, das turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano. Claro que a gente sabe que você já trabalhou 2 trimestres. Então, agora, o objetivo é a gente falar sobre o 3º trimestre, dando alguns objetivos que nós queremos alcançar e mostrando algumas dicas, né? Por isso o programa Luz, Reflexão e Ação, no material do 6º ano. Nós temos aí o livro físico, nós temos o livro digital, nós temos um canal no YouTube, tem assessoria direta a você, professor de 6º ao 9º ano, por um dos assessores aqui do centro e da editora. Temos um trabalho full-time, né, para lhe ajudar a realizar excelentes reflexões, a fazer com que as suas aulas sejam aulas significativas e que marquem primeiro você, como educador, e depois os seus alunos, as famílias e toda a comunidade escolar. Na minha tese de doutorado, sobre esse programa Educar para o Pensar, defendida na Unicamp, eu tenho um capítulo na tese que fala que o professor de filosofia é a liderança reflexiva na escola. Eu acho que essa é a nossa função enquanto professores de filosofia também.
Muito bem. Na plataforma, então, a gente tem lá o espaço do professor, no canto superior da tela, lá tem o plano anual, roteiros e planejamento. Já estamos pensando no próximo ano com os roteiros e planos de aula, modificações, melhorias. Muitas sugestões vieram de professores, então, se você tiver sugestões, essa aula eu dei, ficou legal, manda para nós, manda para o teu assessor e a gente vai incluir nos roteiros do próximo ano. Isto tudo nós fazemos porque somos parceiros. Né? E você, de repente, está numa escola que trabalha conosco já há alguns anos. Né? Tem escolas que estão há 32 anos conosco. Então, veja quantos anos a sua escola está com o Centro de Educação para o Pensar e com a editora Zofos. É importante saber isso aí. É importante saber a história e participar da nossa história. Nós queremos você, professor, de 6º ao 9º ano, junto conosco. Vamos, então, ver aí o capítulo 5, né? Professor Jefferson. Isso aí. O terceiro trimestre, no 6º ano, possui 14 aulas. Então, se a gente se organizar, dá tudo certinho, né? Tudo direitinho aí, com um plano de aula, o roteiro anual. Ele está organizado aula a aula, como o professor Silvio disse, isso está disponível na plataforma do Pensar para você, professor, professora, né? Trabalhar da melhor forma, conforme aí também a sua realidade escolar aí com seus alunos. Então, o que se inicia no 4º capítulo, na verdade, né? O comportamento humano. Penso vivo e ágil, na unidade 2. Então, aqui no Novo Espaço Filosófico Criativo, ele começa um pouquinho antes no 4º capítulo, né? Da unidade 2, que é pensar bem e agir filosofando na vida. O objetivo geral deste capítulo é relacionar o comportamento ético com o desenvolvimento e a qualidade da sociedade, né? No entanto, nós pretendemos desenvolver algumas habilidades e competências a partir, então, das leituras, das investigações, dos diálogos, para colocar em prática na ação. Que é o quê? É o método LIDA, né? Ler, investigar, dialogar e agir. Identificar e diferenciar os conceitos de ética e de moral. Reconhecer a origem etimológica da palavra ética e moral. Reconhecer a ética como dimensão fundamental do indivíduo e da sociedade, conhecer as diferentes teorias e concepções de ética e de moral, dentre tantos outros conceitos que nós vamos estudar e investigar, né, e dialogar também para pormos em prática esses dois conceitos, ética e moral. Na plataforma do Pensar, no livro digital, na parte do professor, como já falei, no superior direito, lá está seus planos de aula, os roteiros pedagógicos, o PDF do livro do professor, dentre outros. No livro digital, que é igual ao livro do aluno, lá vocês vão encontrar games, vídeos, vão encontrar alguns podcasts, pesquisas, que ilustrarão também essa pesquisa e essa investigação sobre os temas, né? Que é o livro digital propriamente dito, né? No capítulo 4, será disponível, então, para os professores e alunos, em forma de questionário, um artigo sobre a liberdade, um link de game, né? Que remete para um questionário na página Mundo Educação e uma atividade extra que é uma avaliação do capítulo que está em Word, que o professor também pode aplicar com os seus alunos. Então, lá, professor, você pode utilizar tanto o espaço digital, onde nós linkamos com uma outra página, que você vai encontrar esse questionário, ou então utilizar o nosso questionário que nós colocamos ali também em forma de Word para você aplicar aos seus alunos de uma forma física, né? E aí, professor, na continuidade, então, do seu livro, nós vamos entrar na unidade 3. A unidade 3 é pensar bem e agir. Igual. Protagonismo social. Eu acho que aí é um ponto para os alunos do 6º ano que estão trabalhando o livro Filosofar e Viver, chamar a atenção deles, né? Por isso que no capítulo 5 nós vamos trabalhar atos humanos são atos políticos. Então, toda a ação que eu faço é um ato político. Estar aqui hoje participando com o professor Jefferson e você assistindo é um ato político. Estar aqui dando dicas para que a tua aula seja uma aula interessante é um ato político. Então, são escolhas que nós fazemos. Pretendemos, então, compreender também essa política institucional como um bem público. Alguém que
que se candidata, ele está querendo o bem público. Será que é isso mesmo? Então, vamos fazer os nossos alunos discutirem sobre isso. E aí a gente vai estar desenvolvendo habilidades de protagonistas. Quer dizer, nós queremos que os nossos alunos que trabalham, que estudam, que estão fundamentando o seu saber através de uma reflexão filosófica, perceberem que eles são chamados para uma ação, não só para reflexão. Então, ser protagonista de uma sociedade, refletir sobre os direitos humanos. Né? E quais são os objetivos desse capítulo, dessa unidade 3, capítulo 5? Identificar o conceito de política, analisar a importância da política na sociedade, debater os exemplos de política na sociedade. Então, notem que nós estamos falando de um tema muito atual, principalmente nesse momento, né, do ano que nós estamos, iniciando o terceiro trimestre, e do próximo ano, né, que nós vamos ter aí todo um movimento político, partidário, de interesses, enfim. Tudo isso pode ser colocado já dentro desse contexto político. Identificar, né, a política como uma atitude responsável, compreender o objetivo da política, perceber como a política nos ajuda, né, como esse ato de escolha nos ajuda nesse protagonismo social, diferenciar o ser político e ser estético, né, porque o político ele quer a harmonia, a organização, o bem comum, então isso tem a ver aí com uma certa estética, né? Retomar a consciência política para a construção de uma sociedade justa e igualitária, trabalhar o pensamento filosófico dentro dessa visão política. E aí os roteiros pedagógicos trazem orientações, dinâmicas, vídeos, sugestões, dicas, para que esse capítulo 5 possa ser bem trabalhado. Também lá na plataforma, professor, temos vídeos, temos games, temos artigos para pesquisa, né, que vão lhe ajudar nesse capítulo 5. E a última parte do livro contém avaliações, né, que a gente possa retomar e compreender essas avaliações. Tá bom? Novo espaço filosófico criativo, 7º ano, a filosofia no nosso dia a dia. O terceiro trimestre do 7º ano inicia-se ainda na unidade 2 também. Ao me expressar, eu me revelo, com o capítulo 4, o que eu faço e como faço. Os roteiros pedagógicos nos orientam para atividades que despertem e desenvolvam nossa capacidade criativa como meio de solução das situações, problemas que fazem parte do nosso dia a dia. Além disso, o tema apresentado se propõe a identificar os direitos, os privilégios e as obrigações humanas, conhecer as principais características e importância da ética normativa, descritiva e especulativa, introduzir a objetividade do pensamento filosófico sobre as ações de argumentar, convencer e persuadir. Trabalhar os direitos, os privilégios e as obrigações humanas como práticas políticas, utilizar de forma correta a argumentação, o convencer e o persuadir de acordo com as suas situações, ampliar o conhecimento sobre a ética e a moral. São esses os objetivos deste capítulo da unidade 2. Na sequência, você vai entrar na unidade 3, né, que é o pensar e agir. E aí nós temos o 5º capítulo, né, que é Sou um ser no mundo. Olha, isso é uma reflexão bonita, hein? Sou um ser no mundo. Quer dizer, eu não sou um acaso, eu sou um ser que está aí no mundo, né? E aí nós vamos investigar a questão ética e a questão estética, né, para alcançar alguns objetivos. Né? A identificação do comportamento humano, quer dizer, o meu aluno do 7º ano vai precisar identificar o comportamento humano, né? Analisar, observar o comportamento humano, valorizar a comunidade de aprendizagem investigativa como um grupo social. Né? Então, prestar atenção nos colegas, no que eles dizem. A gente vem dizendo isso desde lá os primeiros anos escolares. Mas agora reforçar isso. Quer dizer, você precisa escutar o que o outro está dizendo, né? Para depois pensar e depois dizer se você concorda ou não, né? Então, perceber que é um grupo social essa comunidade de aprendizagem investigativa.
Conhecer o objetivo, né? Porquê da amizade e da paz, né? Dentro de uma ação de ser protagonista. Então, isto é, sou um ser no mundo, né? Investigar sobre as possibilidades de conhecer a si mesmo e ao outro. Eu acho que isso é fundamental, conhecer a si mesmo. Empregar argumentos e defender ideias do certo e do errado. E aprender a se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, cooperação, uma atitude cidadã. Então, esses são os objetivos desse capítulo, e nós temos lá na plataforma também algumas coisas. No livro digital, para ajudar na pesquisa, né, entendimento, reflexão do capítulo 4, disponibilizamos o vídeo com uma música do Bezerra da Silva, Parabéns do Brasil para você. Pesquisas para o entendimento do vídeo de quem foi o tal do Lalau, a que se refere à música, né? Assim como uma pesquisa com o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA. 3 games que ilustram de forma criativa, lúdica e interativa o assunto. Encerramos o capítulo com a sugestão de 2 atividades extras na unidade. Capítulo 5, disponibilizamos 3 games para ajudar na compreensão do tema e um vídeo com uma reflexão sobre o trem da vida. E assim encerra-se, então, o novo espaço filosófico criativo do 7º ano. Você, professor que trabalha com o 8º ano, com o livro Conviver e Filosofar com os Outros, né, vai ver que o 3º trimestre ele se inicia lá na unidade 2. Né? Expressar é revelar-se. E nós temos o capítulo 4, que é Viver e Agir com os Outros, e tem como tema central de investigação o conhecimento dos tipos de comportamento moral e a conscientização do grupo para as atividades que realmente valem a pena, né? E que não são simplesmente fazer algo, né? Então, nós vamos refletir sobre o significado e a importância do ideal ético nesse capítulo 4, né? Viver e agir. Então, o que nós queremos nesse capítulo? Dialogar sobre os exemplos de determinismo, livre-arbítrio e determinismo moderado, que estão lá no nosso livro. Relacionar os tipos de pessoas de acordo com as suas crenças. Não para rotular, mas fazer a relação do tipo de pessoa de acordo com a crença, para que a gente possa conhecer e se colocar no lugar do outro. Relacionar os tipos de concepções de crenças de acordo com alguns grupos sociais específicos. Introduzir, de acordo com os filósofos da Grécia Antiga, o conceito de ideal ético. Isso também é importante. No livro digital, o capítulo 4, inicia com uma pesquisa sobre o que é determinismo. Logo após, 2 vídeos que ilustram o tema e ajudam a compreender o conceito de determinismo. O filme Presságio, que apresentará uma série, uma análise, né, do determinismo e a teoria do caráter aleatório. E 2, um vídeo explicativo de Laira Pinheiro sobre liberdade e determinismo. Então, um game com um questionário sobre o tema estudado e uma avaliação extra para que vai ajudar a fixar e ampliar o entendimento sobre a liberdade e o determinismo. E assim encerra-se este capítulo, né? Já na unidade 3, professor, e nós estamos falando do livro do 8º ano, Conviver e Filosofar com os Outros. Na unidade 3, o tema geral é Sou o que penso ser. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando aí a questão da liberdade. Por isso, o capítulo 5 era uma pergunta. Escolho e sou livre? Então, vai ser dado continuidade ao que foi iniciado no capítulo anterior, ampliando ainda mais a investigação, os diálogos e a compreensão do tema, que esse é o objetivo dentro da sequência dos conteúdos. Então, o objetivo aqui é analisar o comportamento na sociedade, o comportamento do ser humano na sociedade, reconhecendo que quanto mais eu me conheço, quanto mais conhecimento carregamos do mundo e das relações,
que nós vamos criando, né, com outras pessoas, mais a gente vai ser, mais a gente vai se posicionar. Né? Por quê? Porque nós somos animais políticos, né? O homem é um ser político. E aí nós temos alguns objetivos específicos, né, que nós queremos que você preste atenção também, né? E fique muito tranquilo que esse material todo, depois nós vamos disponibilizar para você, né, num e-book. Nós queremos identificar a importância do meu autoconhecimento para o conhecimento do mundo, isso é filosófico. Queremos analisar o objetivo da escolha da liberdade como um ato político, como um ser político. Então, eu escolho ser livre, e isso é um ato político. Julgar as ações como parte do meu autoconhecimento, quer dizer, o que eu fiz ou deixei de fazer para que eu possa me conhecer melhor. Introduzir os conceitos de lei natural e lei positiva, quer dizer, leis que nascem, que estão na essência do ser humano, e leis que são organizadas para vivermos na sociedade, dialogar e relacionar essa comunidade de aprendizagem investigativa com os tipos de lei natural e lei positiva. Né? Então, eu no grupo tenho, sim, alguns direitos, algumas leis que eu preciso cumprir, e também algumas leis e alguns direitos que são organizados, que é a lei positiva. Então, para os alunos perceberem isto, né? Por quê? Porque nós somos protagonistas políticos. E aí nós temos o capítulo 5 no livro digital, né? Inicia-se com uma pesquisa, né? Que são 8 passos para fazer escolhas melhores. E na seção lá, pipoca, que é um vídeo, né? Disponibilizamos 3 vídeos ilustrativos ao tema estudado, né? Desse capítulo. Um game, questionários e uma avaliação extra para você, professor, poder fazer com seus alunos. Novo espaço filosófico criativo, 9º ano. Somos cidadãos reflexivos, filósofos por natureza. Então, no 9º ano, nós iniciamos o 3º trimestre com a unidade 2, Pensar Bem, é a essência da natureza humana, e que inicia-se com o capítulo 4, Vivo com os outros e tenho ações. Neste capítulo, teremos a oportunidade de colocar os raciocínios lógicos em prática, debatendo e dialogando sobre o nosso entendimento sobre a ética e o nosso cotidiano. No roteiro pedagógico anual, disponibilizamos os conceitos de ética e responsabilidade moral, na visão de filósofos, em vários momentos da história da humanidade. No 9º ano, iniciamos o 3º trimestre com a unidade 2, Pensar Bem, a essência da natureza humana, no capítulo 4, Vivo com os outros e tenho ações. Neste capítulo, então, teremos a oportunidade de colocar os raciocínios lógicos em prática, debatendo e dialogando sobre o nosso entendimento sobre a ética no nosso cotidiano. Roteiro pedagógico anual, disponibilizamos os conceitos de ética e responsabilidade moral, na visão de alguns filósofos, como eu já falei. Acho que vamos fazer de novo essa parte, acho que eu voltei dá de fazer um corte ali, né? Sim. Tá repetido no meu aqui, eu acho que eu colei 2 vezes E já teve lá no 6º ano também uma coisa que nós estávamos no capítulo 5, depois foi para o 4, mas agora vai ficar assim. Agora vai ficar assim. Eu vou começar aqui, então, na segunda lauda, que é... 9º ano. Começa 9º ano. Isso. Novo espaço filosófico criativo, 9º ano, somos cidadãos reflexivos, filósofos por natureza. No 9º ano, iniciamos o 3º trimestre com a unidade 2, Pensar Bem, é a essência da natureza humana, que inicia-se com o capítulo 4, Vivo com os outros e tenho ações. Neste capítulo, teremos a oportunidade de colocar os raciocínios lógicos em prática, debatendo e dialogando sobre o nosso entendimento sobre a ética no nosso cotidiano. No roteiro pedagógico anual, disponibilizamos os conceitos de ética e responsabilidade moral na visão de filósofos em vários momentos da história da humanidade. Neste capítulo, temos os seguintes objetivos a serem alcançados: identificar as características do comportamento ético no mundo contemporâneo, citar as principais correntes filosóficas sobre alguns comportamentos éticos, que são o existencialismo, o marxismo, anarquismo e pragmatismo. Introduzir a objetividade da ética profissional,
aprofundar a utilidade do comportamento ético sobre as ações do homem contemporâneo, ampliar o conhecimento sobre a ética e suas áreas aplicadas, reconhecer a função da ética dentro do campo profissional. Esses são os objetivos deste capítulo. E atenção, professor, no capítulo 4, lá no livro digital, nós temos várias coisas. A gente inicia lá com uma sessão pipoca, né? Um vídeo da música A Estrada, né? Da banda Cidade Negra. Vale a pena os alunos, ou em sala de aula, ou em casa, ou na tua aula remota, eles olharem esse vídeo. Mas também você precisa organizar ali algumas ações, né? Então fica até o critério. Por quê? Porque refletem, né? Essa música reflete sobre experiências encontradas durante a caminhada na nossa vida. Logo após o vídeo, nós temos um link que encaminha para um site Cifra Clube, para que estudantes ou você, professor, que toca algum instrumento, possa, de repente, numa aula presencial, fazer os alunos cantarem. Eu acho que isso é importante. Também faz parte do nosso trabalho filosófico essa questão da estética, né, pela música. Então, incentivar os adolescentes a cantarem essa música, apesar de muitos, né, colocarem, mas essa música é antiga, mas o que interessa é a letra, o conteúdo dela. Depois, nós temos também lá na plataforma, né, uma pesquisa disponibilizada sobre a finalidade ética no mundo contemporâneo. Quer dizer, para que serve a ética nesse mundo contemporâneo? E tem outros vídeos, né, com filósofos e pensadores, né, brasileiros. Né? Tem o professor Paulo, Leandro Carnal, Mário Sérgio, que estão lá, tem vídeos com eles, né, que vale também a pena, se você achar que é importante, para que eles entendam essa ética no mundo contemporâneo. Temos 2 games que estão colocados lá e uma avaliação extra. Então, por que eu estou reforçando isso? Porque é importante, professor, você levar os alunos para a plataforma e utilizar esses subsídios que estão lá. Na unidade 3, Pensar e Agir, temos o capítulo 5, Sou cidadão, escreva a minha história. Além de investigar e refletir sobre os conceitos de Estado, governo, sociedade, nação e política, visa despertar nos estudantes o interesse pela autonomia e o protagonismo de suas vidas. Além dos objetivos gerais, temos outros interesses a serem despertados e desenvolvidos nesse capítulo ainda. Conhecer a nossa importância mediante as ações políticas da nossa sociedade. Introduzir os conceitos de Estado, governo, sociedade e nação. Identificar o comportamento do homem político. Conhecer a organização social como forma de poder e cidadania. E empregar os conceitos de Estado, governo, sociedade e nação no mundo atual. Valorizar o papel da cidadania na qualidade de estrutura social, dentre outros, né? Descrever atitudes políticas conservadora, atitude política reformista e atitude política revolucionária. A partir da página 87 do livro, é dedicado à avaliação e uma retomada de conteúdos aprendidos nas unidades anteriores do livro. Então, assim, encerrando esse capítulo, né? E aí, pessoal, no livro digital, né, desse último capítulo, do 9º ano, nós temos lá um vídeo com uma música do Bezerra da Silva, né, com o título Quando o Morcego do Ar. Claro, não é uma música recente, não está aí nas paradas de sucesso, né, mas é uma música que retrata muito bem o momento que nós vivemos, da política brasileira, né? Então, Quando o Morcego do Ar pode ser uma bela reflexão de final de ano. Né? E claro que lá após o vídeo também temos um link que direciona, se você tocar algum instrumento, para cantar com os alunos, quem sabe fazer aí um gran finale, né? Um final grandioso do 9º ano com os alunos cantando ou representando essa música aí. Também temos lá links de pesquisa sobre poder, cidadania e política, né? Então, que é a
A questão da política tem sempre uma dimensão estética. Acho que isso é interessante, porque vem coroar as reflexões desse final de terceiro trimestre. E aí a gente consegue fazer um trabalho reflexivo com a ajuda da plataforma do Pensar. E, professor Jefferson, eu estava aqui pensando, né, nesse final de programa, de terceiro trimestre de planejamento, né, se eu, Silvio, professor Silvio, né, estivesse trabalhando numa escola com o livro Somos Cidadãos Reflexivos, ou com a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo de sexto ou nono ano. Se eu estivesse numa escola e a editora, o centro dos livros que eu adotei ou foram adotados pela escola, me oportunizassem esse espaço, esse momento, como é que eu me sentiria? Como é que eu reagiria? E eu estava aqui pensando, professor Jefferson, como seria mais fácil ter todos os livros de português, história, geografia, matemática, com essa oportunidade de uma conversa antes de iniciar o trimestre, com o assessor e com o autor do livro. Imaginem como seria a atividade pedagógica de quem está ali na linha de frente, de sua professora, que está ali com seus alunos, adolescentes, discutindo, querendo que eles entendam, formando raciocínio crítico, criativo, criterioso, mas, ao mesmo tempo, tendo esse suporte da editora, que tem um assessor e que tem o autor, que vem conversar comigo, né? Professor que estou aqui em sala de aula, que vem me dar dicas, que mandam, né, no começo do ano, roteiros de planejamento, planos de aula, né, que tem um material que é um material riquíssimo. Os nossos livros têm edições, a cada ano estamos melhorando, tem uma plataforma. Eu simplesmente estava pensando aqui, professor Jefferson, e quero terminar a minha fala, já me despedindo em seu nome também, de que seria muito mais tranquilo. Por isso, professora, que trabalha com os materiais da editora Zófos, que tem o Centro de Educação para o Pensar como um suporte. Queremos que você transforme a sua sala de aula numa comunidade de aprendizagem investigativa, transforme a sua sala de aula num centro de educação para o pensar, e que a sua escola seja um centro de educação para o pensar. Por isso, conte conosco, nós estamos aqui full time para fazer esse trabalho e lhe ajudar. Então, agradeço em nome do professor Jefferson imensamente a sua participação, ao vivo ou assistindo depois esse programa, e contem conosco. Estamos juntos nesse final de ano e nos anos vindouros. Um forte abraço a todo mundo e vamos em frente. Forte abraço. Até mais. Até a próxima.